Quais são as vantagens da revisão sistemática? Permitem-nos fazer a síntese e avaliação crítica e reprodutiva da evidência disponível. Esta reprodutividade é uma das coisas que diferencia dois tipos de revisões. Porque uma revisão sistemática eu consigo, através da metodologia de escrita, repetir exatamente aquilo que fez e encontrar os mesmos resultados. O que não acontece, exemplo, com uma revisão narrativa. Pode nos poupar tempos e custos, exemplo, no caso da nossa médica residente, se tivesse ido diretamente à procura de razões sistemáticas sobre o assunto e meta-análise, respondia rapidamente o que queria. Pode nos apoiar na tomada de decisões, pode nos apoiar na formulação de políticas, como aquilo que aconteceu, exemplo, durante a Covid, pode ajudar a identificar lacunas para futuros estudos. Podemos fazer uma revisão sistemática e podemos, às vezes, identificar que tem áreas que têm pouca evidência, que podemos precisar de mais estudos. Até porque uma das coisas usadas para as pessoas que estão a fazer os mestrados, doutoramento, é tentar buscar qual a lacuna que existe na área para poder responder. Pode avaliar aquela consistência dos nossos resultados, como aqui disse o Obadias, para vermos se esses resultados que são do Reino Unido, será que se aplicam nos doentes de Moçambique, se aplicam nos doentes semelhantes, né, talvez da África do Sul, porque o método em si agrega vários estudos, então dá esta vantagem de vermos a perspectiva de cada pergunta em diferentes contextos. E também podes aumentar aquilo que é precisão das nossas estimativas, porque em termos de nossa amostra, estaremos a aumentar substancialmente a amostra do nosso estudo. Permite explorar a heterogeneidade, Mas formular pouco. novas hipóteses e resolver Enfim, controvérsias na no literatura. trabalho de manhã, Vou dar aqui um outro exemplo tive do uma chamada estudo de que manhã, nós mas tipo, publicamos a partir das 11h30, Frontiers in de 21 Endocrinology. E foi, aquilo foi até quase 14, alguém quase está 14. com áudio aberto? Ok, perfeito, obrigado. Então, aqui vou mostrar um caso de um estudo que nós publicamos na Frontier in Endocrinology sobre uma revisão sistemática com meta-análise. Esse estudo, nós estávamos interessados em saber aquilo que é a eficácia e a segurança do Mazdutide, que é um medicamento novo usado para tratamento da obesidade ou para diminuição do peso. Nós sabemos que a obesidade é um grande problema, está associada a muitas comorbilidades, faz parte dos síndrome metabólico. Então, nós fomos na literatura, encontramos sete estudos, tentamos vasculhar tudo, encontramos sete estudos que falam deste assunto. Através de uma meta-análise, fomos capazes de vermos qual é o efeito do Mazdutide comparado com placebo na redução de peso. O que nós encontramos que ele reduz em termos de percentagem 6,22% do peso. Se eu tomo o Mazdutide em geral, segundo esse estudo, se eu sou obeso, posso perder em média 6% de quilo. 6,22% do meu peso. E também, pronto, como nós incluímos vários estudos que usaram várias doses, conseguimos ver também aquilo que é a consistência dos nossos resultados em função de várias doses. E vejam-se que esta é uma vantagem da meta-análise ou revisão sistemática, porque eu consigo ver que, exemplo, um estudo que usou 3 miligramas também teve um efeito favorável, temos um estudo que usou 10 miligramas, também teve um efeito favorável. Então, conseguimos ver aquilo que é a consistência dos nossos resultados em diferentes estudos. Uma das coisas que um estudo sozinho não consegue te dar esta resposta. E também, outra vantagem é a exploração da heterogeneidade. Não sei se expliquei muito bem, mas a heterogeneidade é o seguinte: os estudos podem ter resultados diferentes que não são explicados pela diferença do tamanho da amostra. Pode ter diferenças clínicas e metodológicas. E isso também permite nos ver em que população este medicamento pode servir melhor ou não. Exemplo, uma das coisas que nós queríamos saber era ver se este tratamento da Mazdutide tinha alguma diferença em termos do tempo tinha alguma diferença na sua eficácia em termos do tempo de tratamento. E o que fomos ver é que, se nós formos a tratar os indivíduos com Mazdutide por mais de 24 semanas, tínhamos melhor resultados do que se fôssemos a tratar o indivíduo num período menor que esse. Então, esta é uma vantagem da revisão sistemática e meta-análise. Permite-nos realmente vermos
várias variáveis, como que este medicamento, nesse caso Mazdutide, pode ser influenciado pelo tempo de tratamento. Enquanto um estudo individual provavelmente só podia incluir exemplos de indivíduos, podia fazer o segmento de vida até 12 semanas. E como agregamos estudos, temos estudos de vários sítios, consegue nos responder estas nuances. E também tem uma outra nuance muito importante, que é, quisemos ver se o Mazdutide tinha um efeito diferente em indivíduos sem diabetes comparado com indivíduos com diabetes. Vamos ver que esse medicamento era bom, mas era mais efetivo em indivíduos que não têm diabetes, que tinham uma possibilidade de redução média da percentagem do peso de 8,44, comparado com indivíduos diabéticos, que eram 3,55. Então, eu consigo, a partir disto, dar recomendações que, olha, se calhar este medicamento seria muito mais efetivo se eu desse indivíduos que não são diabéticos. Esta é uma das outras vantagens de revisões sistemáticas e meta-análise. E permite-me também fazer aquilo que é a avaliação da qualidade dos estudos. Um passo que não existe em muitos tipos de revisões, que são, exemplo, revisões narrativas. Eu tenho a informação lá no texto, dos estudos incluídos, mas não tenho nenhuma parte que avalia criticamente a qualidade dos estudos incluídos. Exemplo, neste nosso caso, nós avaliamos criticamente aquilo que são os resultados dos nossos estudos, e fomos avaliar o risco de viés para cada estudo. E aqui podemos ver que, no geral, os estudos incluídos tinham uma boa qualidade, volta de 80%, estava tudo bem, o risco de viés era baixo, portanto, tinha 20% também do risco de viés. Então, este é mais um exemplo, só para vos animar, do interesse que existe essa metodologia e a sua importância. Pronto. Então, o propósito de revisões sistemáticas é mesmo apoiar o processo de tomar decisões com base nas melhores evidências, orientar a produção de guidelines, também pode nos ajudar na eficiência do uso dos recursos e atualização da evidência disponível. E agora vou falar um pouco dos passos, fases operacionais de uma revisão sistemática e ou meta-análise. Então, como este é um estudo sistemático, que os seus passos devem ser claramente detalhados e devem ser reprodutíveis, ele segue um padrão. Não depende muito do investigador, já tem padrões como que deve ser feito esse estudo. Primeiro, nós temos que formular uma pergunta de pesquisa bem feita. A pergunta tem que ser muito objetiva. Não pode ter uma pergunta vaga. E tem que ter todos os elementos, dependendo do tipo de pergunta, que é a população, qual é a nossa intervenção bem definida, qual é o nosso comparador, quais são os nossos resultados e qual é o tipo de estudo que nós queremos incluir nesta revisão sistemática ou meta-análise. Este é um dos passos que falha muito e que é a base para tudo o resto que se segue. Se nós não definirmos claramente como é que é a pergunta de pesquisa, então vamos ter muitos problemas de conseguirmos sintetizar a evidência disponível. É preciso também definir claramente os critérios de inclusão e exclusão. É preciso definir estratégia de busca dos estudos. Como uma revisão sistemática, nós queremos diminuir aquilo que é o erro, os vieses aleatórios sistemáticos. Temos que encontrar todos os estudos possíveis. Estudos publicados, estudos não publicados, estudos foram feitos, que foram apresentados em conferência. Podemos perguntar aos especialistas na área, porque nós queremos ter a maior evidência possível. Queremos levar tudo que existe sobre o tema. Então, precisamos também o quinto passo, ou o quarto passo, recolher os estudos. Depois de recolher os estudos, não basta só, precisamos avaliar a qualidade dos mesmos, precisamos extrair os dados, fazemos a síntese qualitativa, nesse caso uma revisão sistemática apenas, ou quantitativa, se tivermos dados suficientes para fazermos uma análise quantitativa ou meta-análise. No fim, vamos interpretar o nosso resultado, depois vamos divulgar. Então, é preciso salientar que as revisões sistemáticas e meta-análise não são estudos perfeitos, né? Tem suas limitações que nós também temos que realmente ter uma análise crítica sobre os mesmos. Das limitações, como vocês devem imaginar, vai depender muito da qualidade metodológica dos estudos incluídos. Se nós temos estudos com uma qualidade duvidosa, também a meta-análise ou revisão sistemática vamos ter resultados completamente enviesados.
E também da forma que a revisão sistemática ela é conduzida. Se ela é conduzida com rigor, pode realmente diminuir aqui que são as suas limitações. Mas muitas das vezes nós estamos com pressa porque queremos defender a tese, estamos lá a correr a despachar as revisões sistemáticas. E são muito perigosas porque muitos de nós acreditamos nelas. Então, por isso, a forma que nós conduzimos a revisão sistemática também é muito importante para a sua validade. E a qualidade dos estudos variam bastante. Nós podemos ter bons estudos dentro da revisão sistemática, maus estudos. A boa é que, sabe, se formos a fazermos uma meta-análise, conseguimos realmente avaliar, através dessa exploração de heterogeneidade, ver, exemplo, se o efeito, exemplo, da intervenção nesse caso, é influenciado pela qualidade dos estudos. Eu posso agrupar estudos de baixa qualidade, alta qualidade, e ver se o efeito da minha intervenção muda em função desta variável. Esta aqui é a vantagem destes métodos, porque permite avaliar a qualidade dos estudos incluídos. E nem sempre também é possível combinar os dados. Exemplo, nós podemos ter um caso, exemplo, que estamos a avaliar, estamos num estudo que quer avaliar um medicamento para reduzir a dor. Mas pode ser que a escala que foi usada para avaliação da dor para cada estudo é uma escala completamente diferente. Outros usaram uma escala qualitativa, outros usaram uma escala quantitativa. Nem sempre é possível nós combinarmos esses dados, né? E pronto, sendo isso, não é possível também se fazermos a meta-análise. É uma das grandes limitações. A outra limitação é acerca de viés de publicação. O que são viés de publicações? Há uma tendência de os resultados que são estatisticamente significativos serem publicados. E os estudos com resultados que não têm, que não são estatisticamente significativos, não são publicados. Então, se nós formos à literatura, à busca dos estudos, às vezes podemos só encontrar os estudos publicados, né? E isso pode subestimar o efeito que nós queremos, porque só estamos a encontrar estudos que estão a favor de uma intervenção. E aqueles outros que não estão a favor da intervenção, a pessoa só vai apresentar numa conferência ou põe numa tese e nunca mais publica. Então, por isso é importante, para diminuir esse tipo de viés, irmos buscar toda a evidência disponível, publicada, não publicada, teses, conferências, comunicações, desde que tenham os dados que nós precisamos. Perguntamos os professores sênior na área, será que tem um estudo que fala disso, que eu possa incluir, para nós termos uma visão completa daquilo que é a evidência. E também viés de seleção. Podemos ter a tendência de querer selecionar estudos em função do ano, exemplo. Mas isso pode também influenciar, colocarmos um viés e podemos perder informações importantes que foram feitas, exemplo, de estudos que foram feitos há muito tempo. E também o jeito de publicação, exemplo, a língua. É só investigar, incluir estudos apenas que estão em inglês. Nós sabemos que nas outras línguas também existe investigação, mas se nós formos a colocar só estudos em inglês, provavelmente são estudos que foram publicados em revista, que têm resultados satisfatórios. Os outros de outras línguas foram apresentados em conferência. Então, precisamos realmente fazer uma busca ah, exaustiva. Outro problema, esses estudos são estudos usando os dados secundários e vão ter os mesmos problemas com os outros estudos primários que nós usamos os dados secundários. E por quê? Aquilo que nós conseguimos responder na meta-análise ou revisão sistemática é aqui em função dos dados disponíveis. Nós podemos ter uma boa pergunta de pesquisa, mas se não temos dados ou estudos que tenham olhado aquela componente ou que tenham resultado aquela componente, nós não podemos fazer, por exemplo, uma meta-análise. Então, estão muito limitados à disponibilidade dos estudos. Há áreas, provavelmente, por falta de estudo, que nem vale a pena fazer uma revisão sistemática e meta-análise, porque não há nada que pode ser descrito, a não ser que nós só apenas queremos mostrar a lacuna que existe na área. Então, esta é uma limitação. Há várias vezes que estamos a trabalhar e, olha, pronto, realmente aqui podíamos ter perguntado isto, mais aquilo, mas dados não estão lá disponíveis. Esta é uma grande limitação desta metodologia. E também os métodos de agregação dos dados ainda estão em desenvolvimento. Então, eu aqui coloquei algumas questões que achei interessante, que eu gostaria até de saber antes de me embarcar nesta área. Vou responder algumas questões.